Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. Queridos pais do Senhor Jesus, abra comigo sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Mateus. No capítulo 18. Tá bom. Minha gratidão a Jesus pela vida da nossa liderança, pastor Darlan, pastora Gisele, pela nossa igreja ADC, por todas as famílias que compõem esta igreja. Recebemos muita gente lá em casa. Minha esposa está chegando, mas nós continuamos felizes por fazermos parte da família ADC. Mateus 18, obrigado. Leiamos, por favor, a partir do versículo, dois versículos, o versículo 21 e o 35. O versículo 21 diz, Mateus 18, 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? 35. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Tomai o vosso assento, irmãos. O pastor Darlan me disse para pregar a palavra de Deus e trazer uma palavra forte. Esse texto está ardendo em meu coração. Ontem eu estava no interior do Tocantins e meditando nas pregações de Jesus no Evangelho segundo escreveu Mateus. E as pregações de Jesus têm duas capacidades que pelo menos acontece muito comigo. Se eu estiver consolado, as pregações de Jesus me atribulam. Se eu estiver pensando que eu sou crente top, aí eu medito nas pregações de Jesus e as palavras de Cristo me humilham. Mas também quando eu estou atribulado, humilhado, as palavras de Jesus me consolam. As palavras de Jesus são espírito e vida. As palavras de Jesus são espada. As palavras de Jesus também são bálsamo. Os irmãos que acompanham o meu ministério sabem que não é fácil cumprir o ministério da pregação da palavra num sentido apologético, em defesa da fé, das doutrinas que a igreja sobre as quais está edificada. Como todo ministro de Deus, uma vez eu mandei uma mensagem para o pastor Darlan antes da reunião de obreiro e eu disse: pastor, eu estou muito chateado e acabei de me desentender com a Luana, não vou para a reunião não, o senhor queria que eu pregasse, o senhor prega no meu lugar. Ele disse: vai pregar sim, porque obreiro tem que ter costas largas e couro de jacaré. E nós que fazemos a obra do Senhor sabemos que o compromisso com o reino de Deus é felicidade, mas não é facilidade. E todo crente aqui tem um compromisso com o reino de Deus. Podem mudar as nossas missões, nossas prioridades, nossos chamados, mas o compromisso com o reino é o mesmo. Sendo assim, se temos um compromisso com o reino, temos um rei. E todos os salvos são súditos desse reino. Mas esses súditos deste reino estão esperando ainda a vinda gloriosa desse rei que tudo aperfeiçoará. E enquanto ele não vem, estamos num mundo caído, quebrado, falho, inimigo de Deus. A igreja é um bálsamo de Deus para a humanidade. Mas isso não anula o fato de que somos seres humanos,
falhamos uns com os outros, pecamos uns contra os outros. Foi Jesus quem disse em Mateus 18 sobre essa realidade nossa de ferirmos uns aos outros. Eu sei que nesse ano de 2023 fomos feridos, mas também ferimos pessoas. E se inicia um novo tempo, se inicia um novo ano. E enquanto eu pensava no que falar, arde no meu coração esse texto, porque as pessoas vão continuar humanas. Isso quer dizer que elas vão continuar falhas. E continuarão com capacidade de feri-las umas às outras. Apesar de nos esforçarmos a cada dia para melhorarmos, e em nome de Jesus isso é real, a gente olha para ontem, olha para o hoje e projeta um novo amanhã. Eu tenho certeza que eu não sou hoje o que fui ontem, e eu tenho certeza que Deus me fará amanhã melhor do que sou hoje. Vocês também têm essa esperança em Jesus? Mas se tem algo que a gente precisa se apegar, é capacidade em Cristo para perdoar. Tive uma conversa séria ontem com o pastor Elton, e ele conseguiu me frear em alguma atitude que eu poderia tomar, apesar de estar no meu direito. E eu não poderia passar a mudança de um ano para o outro sem apanhar das palavras de Cristo. E se tem algo que a gente precisa carregar para o ano de 2024 é: perdoe. Perdoe. Abra seu coração para que esse agir do Espírito Santo seja real. Em Mateus 18, Jesus fala sobre o valor do outro, o valor de considerar o outro superior a nós mesmos. Ele diz a partir do versículo 15: se alguém pecar contra mim, eu preciso ir até essa pessoa para tentar restaurar essa pessoa. Pecar contra mim aqui é pecar contra os princípios que eu vivo e prego à luz da palavra. E eu preciso ir até essa pessoa e para tentar ganhar o irmão. Nem é a discussão, é ganhar o irmão. E Jesus disse: se esse irmão não me ouvir, eu preciso levar 2 ou 3 testemunhas. Eu preciso chamar alguém ou algumas pessoas para que me ajude a construir uma ponte num abismo que foi formado. E se esse ofensor não me ouvir e não ouvir essas 2 ou 3 testemunhas, a igreja precisa entrar nesse processo de restauração, de comunhão entre irmãos. E se ele rejeita esse trabalho da igreja, que é tentar restaurar a comunhão entre irmãos, aí Jesus diz: o tal deve ser considerado gentil e publicano. O primeiro público de Jesus aqui são os judeus. E quem eram os gentios? Aqueles que não tinham acesso livre ao templo para cultuar como os judeus. Quem eram os publicanos? Aqueles que cobravam de Israel os impostos sob a autoridade de Roma. Os israelitas odiavam os cobradores de impostos. Você tem um exemplo em Lucas 19, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, eles ficam do lado de fora se perguntando: como Jesus, sendo santo, é capaz de entrar na casa de um homem que é chefe dos cobradores de impostos? E Jesus está dizendo: se ele não me escuta, se o faltoso que quebra os princípios da igreja, o credo da igreja, os princípios da palavra, quebra a doutrina de Cristo, vive na prática do pecado, ele não me escuta quando eu vou até ele, ele não escuta os 2 ou 3 enviados pela liderança da igreja, e ele não aceita a tentativa da igreja de tentar trazê-lo de volta, aí Jesus diz: o tal deve ser considerado gentil e publicano. Resumindo o que Jesus disse, ele disse assim: exclui da comunhão dos santos. Este que não quis ouvir um santo que tentou trazê-lo de volta, 2 ou 3 santos que tentaram recuperá-lo e rejeitou a igreja, o tal não pode mais fazer parte da comunhão do corpo.
E o contexto daquele versículo onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome é este. Olha o que Jesus diz no versículo 18: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês ligarem, isso aqui é plural. Jesus está dizendo, o que a igreja liga aqui, Jesus liga lá. Quando a igreja aqui ora e diz: Senhor, obrigado por esse homem que se entregou para ti, obrigado por essa mulher que voltou para a sua presença, a igreja reunida está ligando aquela pessoa. Cristo nos liga ao Pai, a igreja nos liga a Cristo. Mas se a igreja, através da liderança, ou a igreja reunida testemunha o desligamento de alguém, o tal também está desligado. É Jesus que está dizendo: o que vocês, igreja, ligar aqui, é ligado lá. O que vocês, igreja, desligar aqui, será desligado lá. Eu gosto até da tradução que diz assim: terá sido ligado lá. Isso é interessante. O que vocês ligarem aqui terá sido ligado lá. Dá a entender que o desligamento de um rebelde aqui é a consequência do desligamento dele já na glória. Primeiro ele já foi desligado lá, e a igreja confirma isso aqui. E o que a igreja liga aqui, Jesus confirma lá. Aí ele conclui no 19: se 2 de vocês concordarem a respeito de qualquer coisa na terra, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Quem são esses 2 ou 3 reunidos? Você que está tentando trazer de volta alguém, você que está tentando abrir a mente de alguém, você que está tentando explicar o evangelho a alguém com mais 2 ou 3 testemunhas. Jesus está dizendo: eu estou presente na tentativa da igreja em trazer de volta o faltoso, o falho, o que se rebela. Mas eu também estou presente quando 2 ou 3, pela autoridade da palavra e pela autoridade da igreja, desliga alguém do reino porque pecou contra os princípios que a igreja prega. Agora, você imagina Pedro ouvindo esse sermão de Jesus. Quando Pedro escuta Jesus dizer que alguém pode pecar contra o outro, e que esse alguém pode ser desligado da comunhão para nunca mais pecar contra os princípios daquela comunidade que é a igreja. Aí Pedro se aproxima de Jesus no versículo que lemos e diz assim: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Interessante, ele não pergunta assim: até quantas vezes eu pecarei contra alguém? Porque é sempre o outro que peca contra nós, e não nós quem pecamos contra o outro. Até quantas vezes meu irmão, fica à vontade, nosso pastor é gente boa, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E ele vai além, ele diz assim: até 7. A Bíblia de estudo, aplicação pessoal, diz que os rabinos no tempo de Jesus diziam: perdoe até 3 vezes. Como Pedro é discípulo de Jesus, ele diz: eu vou alterar isso aqui. Senhor, eu estou melhor que os rabinos. Os rabinos dizem perdoe até 3, mas eu, como sou Pedrão, discípulo de Jesus, até 7. Ele já dá o limite da quantidade de perdão. Só que para ele o número 7 é o número da perfeição. Se eu perdoar 7 vezes, está perfeito. Aí Jesus diz: já que o 7 para você é perfeito, eu quero que você multiplique em 70 vezes o que é perfeito. Eu te digo, Pedro, que não apenas 7, mas 70 vezes 7. Multiplique isso aí, Pedro. Você não precisa de uma calculadora, você precisa de uma mudança de mente. Não pode haver limite. Se ele que é santo, 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 decretou apenas um limite para ministrar perdão a alguém que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, quem somos nós? Como servos de Deus, filhos de Deus, pecadores dependentes da graça, dizer: até aqui eu perdoo, até aqui eu ainda oro por tu, até aqui eu ainda olho na sua cara. Passou disso aqui, tu está no inferno. Quem somos nós? Porque a gravidade de um pecado não está em sua natureza, está na natureza daquele contra quem pecamos. Eu repito,
A gravidade de um pecado não está no pecado em si, mas na natureza daquele contra quem pecamos. Se eu minto para minha esposa, não foi uma mentira para a minha esposa, eu pequei contra uma verdade bíblica. Não mintais uns aos outros, antes falai a verdade, cada um a seu irmão. Se eu ando com palavras torpes na minha boca, se eu pratico a chocarrice, que significa a facilidade de alterar, tirar o sentido original das coisas e transformá-las em um sentido imoral, perverso, eu não estou simplesmente fazendo uma brincadeira com minhas palavras, eu estou pecando contra o mandamento apostólico. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então eu não pequei contra meu irmão apenas. É isso que torna o pecado grave. Porque se a gravidade do pecado não está na sua natureza, mas na natureza contra quem eu pequei, ele é justo. O único atributo, o único que tem um atributo elevado a 3 de santidade é Deus. Santo, santo, santo. E para mudar a mentalidade de Pedro, Jesus vai contar uma história. Ele diz assim, ele vai contar uma parábola. Ele diz assim: Pedro, vou te contar uma parábola para mudar a sua mente. Um senhor decidiu pôr em dia as contas com seus servos que lhe deviam. Versículo 23. O Senhor aqui é o nosso Senhor, o nosso Deus. Os servos somos nós. E todo mundo aqui tem débito para com Deus, no sentido prático diário da vida. Nas palavras de Cristo e dos apóstolos, precisamos manter a leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de devoção, jejum, compromissos com os nossos irmãos, principalmente com a nossa família, com a nossa igreja. E sempre nós tropeçamos, todos temos débitos, uns para com os outros e também para com Deus. A diferença é que nós cremos neste Salvador e não desistimos dele. Estamos na presença dele e ele nos sustenta com a sua graça. A cada dia que passa, ele vai aperfeiçoando o nosso caráter. Amém? A cada dia que passa, ele vai nos curando, nos libertando, nos restaurando. E o Senhor disse: eu quero todos os meus servos aqui que me devem. E todos foram trazidos. Versículo 26, 24. No decorrer do processo, trouxeram um servo que devia 10.000 talentos. Me ajude e diga: 10.000. Ele devia 10.000 talentos. Ele deve. É muito pecado. É muito débito. É uma dívida grande, igualzinha a nossa. Mas olha a inteligência dele. Versículo de número, ainda não chegou na inteligência dele. Olha o que o Senhor faz no versículo 25. Não tendo com que pagar, sendo incapaz de pagar o que deve, o seu Senhor disse: sua mulher, seus filhos e todos os seus bens serão vendidos. Você vai perder sua esposa, você vai perder seus filhos e você vai perder seus bens por causa da sua dívida. Um pai, um líder precisa saber que as consequências de suas escolhas não virão apenas sobre ele. Minha família sofrerá as consequências das minhas escolhas. Meus liderados sofrem as consequências das minhas escolhas. Ninguém aqui é uma ilha. Qualquer escolha que a gente tomar vai influenciar na vida de alguém, de um modo direto ou de um modo indireto. Toda a família desse homem e seus bens agora correm risco, porque ele tem um débito não pago com seu Senhor. Mas aí, olha esse princípio da atitude dele no versículo 26. O homem então se curvou diante do seu Senhor e suplicou: tem misericórdia de mim, eu vou pagar tudo. Se ele precisa de perdão, ele precisa se humilhar. E já que a gente está falando de perdão, não apenas perdão recebido de Deus, mas perdão que precisamos receber dos nossos irmãos, ou perdoar alguém, é preciso entender esse princípio.
O perdão é mais facilmente liberado quando aquele que errou reconhece que errou, se humilha ao errar e pede misericórdia. Por que ele se humilha e pede misericórdia? Porque o princípio por trás dessa parábola aqui é que misericórdia não é questão de justiça. Perdão não é questão de justiça. Perdão é questão de misericórdia. Ele se ajoelha e diz: tem misericórdia de mim. Se fosse pela justiça, a esposa deveria ser vendida, os filhos vendidos, os bens vendidos, e a dívida é paga. Dívida é dívida. Mas ele reconhece que precisa de misericórdia, porque não há perdão onde não tem misericórdia. Mas para que o perdão flua facilmente, quem pecou, quem caiu, quem falhou, quem mentiu, quem quebrou o princípio, quem pisou na bola, tem que se humilhar, tem que baixar a cabeça, tem que reconhecer que precisa da graça que lhe pode ser oferecida pelo seu irmão. Ele se humilha e diz: tem misericórdia de mim e eu vou pagar. A sua humildade gerou compaixão no coração do seu Senhor. Humildade gera compaixão. Versículo 27, perdão. O Senhor teve compaixão dele, o soltou e perdoou a dívida. O Senhor teve compaixão porque ele se humilhou e disse: você está solto, você está perdoado. Está acompanhando a história comigo? Fala amém, gente. Está solto, está perdoado. Você teve compaixão, você pediu misericórdia e eu tenho compaixão de você. Pode ir, vai com a sua família. Sua família está em paz, seus bens vão permanecer com você. Que lindo. No palácio ele tomou posse do perdão, pastor Darlan. No palácio, diante do rei, pastora Gisele, ele toma posse da liberdade. Soltou e perdoou-lhe a dívida. A prova de que ele está perdoado é que ele está solto. Me ajuda. A prova de que ele foi perdoado é que ele está solto. Próximo versículo, por favor. No entanto, quando aquele servo saiu da presença do seu senhor, encontrou um conservo que lhe devia 100 moedas de prata. E lançando mão dele, o sufocava, dizendo: me paga o que me deve. Ele acabou de receber um perdão de 10 mil. E ele encontra alguém que deve a ele 100. Mas ele acabou de sair do culto, ele acabou de sair do palácio, ele acabou de sair da presença do rei. Ele ceou, ele cantou: eu sou livre pelo sangue de Jesus. Ele acabou de cantar: alvo mais que a neve. Ele acabou de pregar João 8: eu também não te condeno. Acabou de cantar 1 João capítulo 2: filhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Mas quando sai do palácio, encontra alguém que lhe deve, encontra alguém que lhe feriu, encontra alguém que lhe desonrou, encontra um traidor, um desleal, um mentiroso, um caluniador. Ele acabou de ter um perdão de 10 mil. Sua família está feliz, seus bens continuam com ele, mas alguém que lhe deve 100 é por ele sufocado. Porque não perdoar é gerar. Cadê o outro versículo? Sufocava. O sufocava. O sufocava dizendo: me paga o que deve. Silencie, não se justifique, só me paga. Como diz lá em Mato Grosso: ou tu me paga ou eu te apago. E o cara está quase apagando porque está sendo sufocado. Detalhe, isso é assustador. Isso aqui revela nós. Próximo, por favor. Haja luz. Próximo. Ageu. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Você está percebendo que a mesma oração que ele fez para o rei, o conservo que não é servo dele, conservo, aquele que serve com, alguém que trabalha com ele, alguém do mesmo nível dele, a mesma oração que ele fez para o rei, que é maior do que ele,
ele está ouvindo de alguém que é do mesmo nível dele. E quando esse rapaz, que deve 100, faz a mesma oração que ele fez para o rei, para receber um perdão de 10.000, ele não quis. Próximo versículo, olha o que o texto diz. Ele, porém, não quis. Eu não estou aqui dizendo que perdoar é fácil. Talvez enquanto eu estou pregando você está dizendo assim: pastor, é porque você não sentiu na pele o que eu senti. Tá, primeiro eu não estou dizendo que perdoar é fácil. Segundo, eu sei que você pode me questionar. O senhor está falando sobre perdoar, mas é porque não passou o que eu passei. A questão é que você sente a dor que alguém causou em você. Mas quem perdoou todos os seus pecados, que é a dívida de 10.000, sentiu a dor, o desprezo e a consequência dos pecados de toda a humanidade. Eu não estou aqui me comparando com você. Eu estou aqui nos comparando com a mensagem do Evangelho. Eu estou aqui nos comparando com a mensagem de Jesus. O perdão que recebemos é tão grande, é completo. A gente canta, né? O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele lava minha alma. Ele lava minha alma. A gente quer um perdão completo, a gente quer uma bênção completa, a gente quer uma oportunidade grande. Mas quando é para gerar nos outros o mesmo perdão que dele recebemos, a dificuldade está ali. Ele, porém, não quis. Eu não estou dizendo que é fácil perdoar. Eu estou querendo abrir os seus olhos para você desejar perdoar, para você não se estabelecer como o justiceiro, mas como o justificado. Não como o dono da verdade, mas como alguém que foi perdoado de verdade, perdoada de verdade, porque só perdoados perdoam. Só transmite a graça quem de fato a recebeu. A graça é tão transbordante em nós que ela não vem limitada. Ela vem, como já foi cantado, de um modo completo, ao ponto de transbordar. Jesus não aceita deixar aqui dentro o que Ele me dá. O diabo coloca uma tampa na fonte que Jesus coloca em nós. Ele diz: aquele que bebe da água que eu dou, João 4, nele se fará uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. O diabo coloca uma tampa, e você só quer receber perdão, só quer receber graça. Eu sou santo, eu sou crente, eu sou lavado, remido, enxaguado no sangue do Cordeiro. Se a trombeta tocar, é claro que eu vou escutar. Mas como a gente quer ter o prazer de ver a face de Deus, quando não conseguimos olhar na face do outro para liberar perdão? Eu quero que você entenda que eu estou falando aqui sobre as ofensas entre os irmãos em Cristo. Isso se torna mais complexo, porque as ofensas com o ímpio a gente resolve logo na justiça. Agora, a ofensa entre irmãos, eu tenho que ir lá, tenho que levar 2 ou 3 pessoas, e a igreja tem que me ajudar. E aí, se a pessoa rejeitar a igreja, aí ela será excluída e eu posso levá-lo à justiça. Sendo meu irmão, porque Jesus está falando do contexto de igreja, é meu irmão. Eu tenho que multiplicar esses 70 vezes 7. Eu tenho que multiplicar o que para mim é perfeito. E eu tenho que querer perdoar. Se eu quiser, eu vou buscar a graça de Deus. Se eu quiser, eu vou dizer: olha, eu não sou muito fácil de dar uma nova chance, mas eu vou orar. Vamos pelo menos orar. Olha, não é fácil para mim, mas eu vou tentar. Olha, não é fácil, mas eu quero. E em nome de Jesus, nós vamos investir no futuro, apesar do passado. Se Ele já apagou o nosso passado, eu também estou disposto a olhar com você para frente. É querer. Quando há uma humildade em mim, quando há uma disposição em mim para esticar a corda da benignidade, eu estou dando ao meu irmão, à minha irmã, a mesma graça que eu recebi.
Mas aquele que recebeu o perdão de 10 mil não quis perdoar 100, foi lançar o camarada na prisão até que pagasse a dívida. Ele cobrou, volta lá, ele cobrou, ele humilhou o outro, ele tirou a liberdade do outro. O prazer dele é eu estar livre e você preso. O prazer de quem não perdoa é eu ter e você não. O prazer de quem não perdoa é eu estou em cima e você embaixo. O prazer de quem não perdoa é eu posso e posso provar que você também não pode. O outro está preso, ele está livre, porque ele não conseguiu e ele não quis liberar o perdão. Esse não é um coração cristocêntrico. Esse não é um coração lavado pela graça. Esse não é um coração cheio do Espírito Santo. Somos uma família grande. Somos uma família grande. E quando se trata de Assembleia de Deus, essa família é muito grande. E quanto maior é a família, mais problemas tem, irmão. Sabe o que aconteceu? Próximo versículo. Não tinha WhatsApp, mas já tinha fofoqueiro. Os seus conservos, vendo o que acontecia, se contristaram muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Alguém procurou o rei e disse: rei, lembra daquele camarada que o senhor perdoou 10 mil? Lembro. Ele encontrou um cabra que devia 100 reais para ele. Aí ele não perdoou os 100. Sabe o que ele fez? O que ele fez? Ele mandou prender quem devia 100 para ele. Olha, rei, ele recebeu o perdão de 10 mil, mas não conseguiu liberar o perdão para 100. É eu, você, nós, libertos do inferno, libertos do pecado, libertos das garras do diabo, mas não consegue libertar alguém de uma ofensa. E quando é que eu não consigo libertar alguém de uma ofensa? Quando eu fico trazendo à tona, quando eu fico passando em rosto, quando eu fico trazendo a memória daquela pessoa. Eu estou escravizando-a na ofensa. Se você está achando esse texto pesado, é sério. Ele fica mais pesado agora. Próximo versículo. Esse texto me assusta. Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, ou seja, o tal que não liberou o perdão para o cabra que devia 100, chamou-o à sua presença e lhe disse: servo malvado. Peraí, como malvado? O cabra devia 100 para ele. Malvado é quem deve não paga. Ok, se ele te deve 100 e não paga, ele é malvado. Mas se aquele que te deve se humilha, pede perdão, e você não quer perdoar, não é ele o servo mau, é você. A responsabilidade agora muda de posição. Ele é mau enquanto fere e não se arrepende. Ele é mau enquanto ofende e não para. Ele é mau enquanto fere e não muda. Agora, desde quando ele se humilha, ela se humilha, pede perdão, e você não quer perdoar, você não quer acreditar, você não quer dar um voto de confiança, é você que é mau. Servo mau, eu te perdoei aquela dívida porque você me suplicou. Próximo. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo como eu tive de você? Isso aqui é lindo. O que o rei está dizendo é: só bastava me imitar. Olha o que o rei está dizendo, pastor Leandro. O conservo te imitou, porque do jeito que você falou comigo, ele falou com você. Mas você não me imitou diante dele. Ele te imita em humildade, mas você não me imita em misericórdia. Você deveria ter misericórdia. Não, mas não é justo. Não é questão de justiça. Não, mas plantou, colheu. Não é questão de plantação e colheita. Não, mas é o certo. Não é questão de ser certo. É misericórdia. É transmitir ao outro a mesma graça que você recebeu. Piora o texto. Próximo versículo. Porque tudo que eu fiz aqui, eu fiz comparações, eu fui ligando com nossas conversações, nossas atitudes.
Olha o que esse Senhor faz. Indignado. O mesmo Senhor que teve compaixão quando ele se humilhou, agora está indignado. O sentimento do Senhor muda. O sentimento do coração do Senhor muda. O primeiro sentimento foi compaixão. Você se humilhou, está perdoado. Mas agora, ele não tem compaixão, ele está indignado. O entregou aos atormentadores. Quem não perdoa é atormentado. Quem não perdoa não tem paz. Não fala o nome dele, que eu perco o sono. Aí o dono do nome, que foi citado, está dormindo. E tu não dorme. Não fala o nome, porque eu perco a fome. Ela está no churrasco. E tu com fome. Liberar perdão gera paz ao ofensor humilde, mas também gera paz ao perdoador. Porque ele não perdoou. Ele foi entregue aos atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. Do mesmo modo que você cobrou os 100, agora eu te cobro os 10.000. E nunca a punição é a mesma. Pagar uma dívida de 100 é diferente de pagar uma dívida de 10.000. Já que você não teve misericórdia, o juízo, já que você quis agir com justiça, o juízo sobre ti agora é maior. Agora não é mais a aplicação do pregador. Minhas aplicações são questionáveis, mas eu fiz essas aplicações por causa da aplicação de Jesus. Olha o que Jesus, o amor diz. Por favor. Assim, do mesmo modo, desse jeito, assim vos fará meu Pai Celestial, se do coração vocês não perdoardes cada um a seu irmão, assim como, do mesmo modo que eu tirei dele a liberdade, do mesmo modo que eu tirei dele o perdão, do mesmo modo que eu fiz com que ele fosse tratado, assim como ele tratou quem lhe ofendeu, eu o tratei. Desse mesmo modo, o meu Pai Celestial fará com você, igreja, fará com você, crente, se do coração você não perdoar seu irmão. Alguém aqui pode dizer: tem misericórdia de mim, Jesus? Eu posso. Alguém pode dizer: tem misericórdia de mim, Jesus? Você está assustado? Então vamos fazer uma oração que as crianças fazem. Eu começo e você continua, e eu encerro agora. Bora lá? Eu começo e você continua. Pai nosso que está no céu, santificado venha a nós, seja feita assim na terra. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas. De que modo? Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm. Isso não é criança de oração, isso não é oração de criança, isso não é imaturo orando. Foi Jesus estabelecendo uma oração modelo. Se isso não te quebra, se isso não te humilha, você não sente o peso das palavras de Jesus. Irmão, às vezes eu penso que a gente não crê que o que a Bíblia diz funciona. É por isso que a gente tem tanta dificuldade. Porque se a gente cresce que funcionasse, obedeceríamos. A gente livra o ofensor da punição que parece injusta. Não ter punição é injusto. Isso é perdão. Porque se fosse por questão de justiça, Ele não nos perdoaria.
E na cruz ele orou: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. 2 Coríntios 2:10, 2:11, 2 do 10 a 11, Paulo diz: perdoem, igreja, porque se vocês não perdoarem, o diabo terá vantagem sobre nós. O diabo vai vencer a guerra. Não sou eu vencendo meu irmão, não é o meu irmão me vencendo, é o diabo vencendo nós dois. 2 Coríntios 2, do 10 a 11. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque a gente é pentecostal. Você está preparado para dar um glória a Deus lindo? Sim ou não? Você acredita que os métodos de Deus funcionam? Ok. Então pega essas verdades. Moisés perdoou Arão e Miriam, que falaram mal dele. Quem se tornou Moisés? O homem que falava com Deus face a face. José perdoou seus irmãos. Quem se tornou ele? Governador do Egito. Davi perdoou Saul, seu perseguidor. Quem se tornou ele? Maior rei da nação de Israel. Paulo perdoou João Marcos, que o abandonou. Quem é Paulo? O maior plantador de igrejas do Novo Testamento. Jesus perdoou nossos pecados, nossas rebeldias, nossa depravação total. Onde está ele? À direita do Pai, recebendo toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu estou te dizendo que Jesus, o maior exemplo de amor e perdão, é Ele quem nos capacita a liberar perdão. Só que às vezes você diz assim: será que sou eu que não presto? Porque eu me ofendo? Será que o erro está em mim? Porque eu sinto essa dor? Só é capaz de nos ferir quem a gente ama. Se não há amor, a ofensa é mínima. Você ama. E se você é capaz de amar ao ponto de sentir, Jesus está dizendo: a minha graça te basta, para que você também seja capaz de amar ao ponto de perdoar. O rei perdoou e disse: você está livre. Eu sei que às vezes não dá mais para sentar à mesa. Eu sei que com alguns o próprio Deus não permite a comunhão do andar juntos. Mas o princípio do perdão é você ter paz. É você ser filho de Deus. É você ser imitador de Jesus, e não se deixar dominar pela ofensa. Porque o ofensor pode fazer o mal a mim, mas sou eu quem decido se ele me tornará tão mal quanto ele. Saia de entre as feras sem se tornar uma fera. Em Marcos capítulo 1, Jesus foi tentado pelo diabo, e a Bíblia diz que ele estava entre as feras. Mas quando ele sai da tentação, ele se encontra com João Batista, e a mensagem de João para ele é: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esteve entre as feras, mas não se tornou uma. Continuou Cordeiro. Eu encerro com Jesus em Mateus 5:44. Ame o seu inimigo. Aí você diz: como? Quem pensa que amor à luz da Bíblia é só sentimento e não obediência a uma ordem e não comportamento, acha que isso é impossível. Ame o seu inimigo. Como? Jesus ensina, Mateus 5:44.
bendiga quem te maldiz. Libere bênçãos para quem só lança palavras de maldição. Cada um dá o que tem. Fazei o bem a quem te odeia. A pessoa que me odeia, ela é dominada por um sentimento, e esse sentimento é ódio. Só que Jesus não está me mandando ter sentimento, Ele está me mandando fazer. Faça o bem por quem só tem sentimento. Quem tem um sentimento do ódio não faz o bem, mas quem perdoa faz o bem, mesmo aquele que lhe odeia. Orai pelos que vos maltratam. E a igreja que ora sabe do que eu estou dizendo. Orar é lançar sobre ele suas ansiedades, é colocar nas mãos dele, é deixar Deus agir. Se a gente falar mais com Deus, Ele falará mais sobre nós. Pastor Renan Dias Lopes repetiu a frase de alguém que eu não lembro o nome desse alguém. Quando o homem trabalha, ele trabalha, mas quando o crente ora, Deus trabalha. Era para tu ter dado um glória a Deus mesmo, irmão. Quando o homem trabalha, ele trabalha, mas quando ele ora, Deus é quem trabalha. E Jesus encerra: orem por quem te maltrata e te persegue, para que você seja reconhecido como filho do vosso Pai que está no céu. Amém? Glória a Deus. Levante a sua mão, irmão, glorifique a Jesus. Diga, por favor, diga: tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu sei que não é fácil, mas Jesus está te dizendo o que Ele disse para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Que Deus trate conosco. E eu repito o que eu disse na introdução. Eu trouxe essa palavra a vocês porque as pessoas vão continuar com a capacidade de nos ferir, de nos machucar, mas você não vai continuar guardando mágoas, ofensas, parando sua vida, sua chamada, se travando em todas as áreas da sua vida por causa de ofensas. Deus te estabelece acima disso tudo nessa noite. Deus te estabelece acima disso tudo nessa noite. Fica em pé adorando a Jesus. Pastor Darlan, ora por nós.